Graça e paz, meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa live maravilhosa, que estão aqui da Congregação Unidas em Cristo. Eu me chamo Ana Jéssica, moro em Salvador, Bahia, congrego na Igreja Batista Missionária da Independência em Nazaré. Nazaré eu amo, gente. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, eu amo quando eu falo minha igreja de Nazaré, viu? Porque é de lá mesmo que eu vim. Mas, então, me perdi. E estamos aqui no quinto dia do propósito, as 7 coisas que Deus odeia. E hoje nosso tema é a impulsividade. E é lindo ver como Deus faz coisas sobrenaturais, porque o sobrenatural é a pessoa que mais era impulsiva no mundo, está aqui, sendo instrumento de Deus para falar sobre impulsividade. E já houve muita transformação de Deus, mas eu creio que vai haver mais. Mas o que nos dá autoridade, de fato, para falarmos algo é a gente viver, é a gente experimentar. Então, todos esses temas, eu falei, meu Deus, o Senhor me escolheu aqui para falar de ira. Meu Deus, o Senhor sabe que eu tenho problema com ira. Olha, Senhor, que coisa. Mas quem melhor do que alguém que vive realmente cada coisa para falar sobre isso? Então, é isso que o Senhor está fazendo. Então, nós precisamos primeiro aceitar que as coisas que Deus odeia, muitas vezes nós ainda erramos, ainda fazemos, ainda praticamos. E é por isso que ele colocou esse propósito aqui, para que nós venhamos ter consciência, libertação e transformação. Porque não é porque fazemos que isso é o padrão que Deus quer. Não é porque fazemos que é essa forma que agrada a Ele. Não é porque fazemos que tem que ser assim. Então, enquanto a gente respira, tem alguém respirando aí, vamos respirar fundo, ó. É uma oportunidade de transformação. E eu creio que essa noite o Senhor nos deu, está nos dando mais uma oportunidade de transformação. Então, glória a Deus. A palavra do nosso propósito, eu vou ler aqui, é Provérbios 6, diz a partir do 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente e o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então nós já aprendemos sobre o orgulho, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, a ira, o coração que maquina pensamentos perversos, que foi pensamentos viciosos, e hoje estamos nos pés que se apressam a correr para o mal. E quando eu anotei isso, pés que se apressam a correr para o mal, o Senhor lançou a palavra impulsividade no meu coração. Então vamos lá para as definições. Impulsividade. Glória a Deus. A impulsividade é um comportamento que surge de uma reação emocional não planejada e não refletida sobre suas consequências. É algo sem pensar. Geralmente leva ao arrependimento posterior à ação, pois a ação é tomada sem a devida consideração dos impactos negativos e pessoais, financeiros, nos relacionamentos que essa atitude vai causar. É agir sem pensar, muitas vezes motivado por insegurança, reatividade, emoções intensas, raiva, frustração, ansiedade. Pode estar associada à falta de controle, à falta de domínio próprio, né? Pode ser destrutiva ou inadequada ao contexto. Então vamos trazer aqui um pouco do meu testemunho. Porque, como eu falei, a impulsividade e eu eram a mesma pessoa. Então, assim, gente, quando eu me converti na adolescência, depois saí da igreja, e depois que eu saí da igreja, o Satanás me deu uma lista, porque não pode vir de outra fonte, de coisas que eu precisava fazer, que eu não conhecia o mundo, porque eu entrei na igreja na adolescência, então eu tinha que experimentar um monte de coisa. Nessa lista, vou citar as coisas aqui. Eu tinha que me relacionar com pessoas do mesmo sexo, eu tinha que usar todos os tipos de drogas. Eu tinha que sair de casa também, porque na minha casa eu não podia fazer isso. Então eu comecei a seguir essa lista.
Vamos lá. Não foi assim, gente. Escrevi uma lista e anotei, não. Foi assim. Eu preciso fazer tudo que eu não fiz na minha vida. Pra você ter ideias. é, Não, tudo que é ilícito, gente, eu não vou nem falar. Deixa quieto. Mas essas partes, assim, tudo que é ilícito, que você imaginar, era o desejo que eu tinha de fazer para experimentar. Porque eu queria experimentar. Então eu fui, experimentei. Experimentei todas as coisas. E ali o meu lema era: tenho vontade, faço. Então eu tinha muitos problemas de relacionamento. Por quê? Porque se eu estivesse com uma pessoa e eu tivesse com vontade de ficar com outra pessoa, eu ficava imediatamente na frente dela. E eu não conseguia. Eu dizia assim: eu tenho que fazer o que eu tenho vontade. Era um impulso mais forte do que eu. E nisso eu fiz muita coisa, gente. Muita coisa feia, muita coisa errada, muita coisa triste. Magoei pessoas amadas, queridas, que eram minhas amigas, magoei as pessoas que eu me relacionava. Então eu me considerava uma pessoa destrutiva. Por que eu era destrutiva? Porque eu fazia o que eu queria. E fazer o que você queria muitas vezes é se destruir, principalmente em relação à droga. Então, às vezes, é tipo, meu Deus, eram noites em claro, me drogando, eram lugares perigosos que eu tava frequentando, porque eu precisava fazer tudo o que queria, que dava na telha. E eu não planejava. Odiava a rotina. Sai daqui pra mim com rotina. Não, quero fazer o que eu quero fazer o que eu quero. Enfim, gente, é uma vida de esbórnia mesmo. Aí o Senhor foi mudando. Mas o que eu quero dizer é que o lema do mundo ainda continua sendo, muitas vezes, eu quero, eu faço, eu posso, só se vive uma vez. E isso é o chamado, é o letreiro da impulsividade. Só se vive uma vez. E a vida que você tem, que só se vive uma vez, você vai fazer coisas que vão acabar destruindo a sua própria vida. Então são coisas manipuladas muito por, por demônio, gente. Então eu era manipulada, completamente endemoniada. Completamente endemoniada. Gente, pra quem não sabe, eu fui obreira da Universal. Eu lidava com expulsão de demônios. Então imagine que quando eu saí da igreja, realmente vieram todos aqueles que eu expulsava atrás de mim e ainda muito mais. Então, eu era muito endemoniada. Então, gente, eu fazia realmente tudo de terrível. Minha mente era uma coisa horrível. Então, eu vivia nessa vida de impulsividade. Impulsividade, não quero pensar, vou fazer. Depois eu colhi. Depois vi o quê? As consequências. Então, que muitas coisas, o que não é, o que a gente não pensa é, claro que a gente não vai pensar, né? Porque a impulsividade não pensa, é um impulso. Então, vem consequências. Então, muitas vezes hoje a gente reclama de coisas na nossa vida que são consequências de de repetidos atos de impulsividade que a gente teve. Sejam de palavras que foram ditas ao nosso marido, ao nosso filho, aos nossos familiares. Por quê? Porque a gente pode perdoar, mas não vai apagar a lembrança. Sabe? Eu falo isso justamente assim, não só para pessoas cristãs, mas eu falo isso para pessoas não cristãs, para o nosso relacionamento com pessoas não cristãs. Então, muitas vezes a gente vai colher, essa pessoa é assim, assim, tipo, tá. A gente sempre quer botar a culpa no outro, mas muitas vezes a gente tá colhendo apenas consequências dos nossos atos não pensados. E isso é uma verdade. É, então, para falar de impulsividade, o melhor exemplo que eu tenho bíblico é Pedro. E eu falo assim, Deus já disse que na vida eu sou Pedro. Eu sou Pedro completamente. Já falei para Deus, já assumi, sou Pedro, nasci assim, sou sanguínea, vou fazendo as coisas. Para quem não sabe, sanguíneo é um temperamento, e uma das características do sanguíneo é realmente essa impulsividade. E aí pronto, vim totalmente sanguínea, totalmente Pedro, e aí pronto. E aí vamos ler aqui algumas coisas que Pedro, nosso amigo Pedro, fez. Mateus 16:21 tem aqui. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim.
e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E essa passagem tem tantos ensinamentos, mas vamos focar no que é o tema. Gente, muitas vezes a gente fala coisas e que a gente não tem a dimensão do quanto aquilo pode provocar uma ferida em uma pessoa. A gente realmente não tem. Porque cada pessoa que sabe das suas dores, né? Por exemplo, eu não tenho a obrigação de saber o trauma de ninguém, mas eu tenho a obrigação de entender, de saber o que é que tá saindo da minha boca, né? Então, muitas vezes a gente acaba magoando as pessoas por essa impulsividade de querer falar tudo que pensa, de não ter esse domínio próprio, esse controle. Ou, por exemplo, hoje eu não estou muito bem emocionalmente. Na nossa mente, eu vou falar por mim, tá? A gente se dá o luxo, fala assim: eu fiz isso porque eu tava assim, gente. E isso a gente precisa tirar, o que o senhor já me repreendeu. TPM. Eu tava tendo muitos problemas quando eu tava na TPM. E dizendo, é a TPM. É a TPM. É a TPM. Até que nesse mês, a TPM passou, eu nem vi. Porque eu tava tão cheia de Deus, assim, tão cheia do Espírito Santo, porque eu nem senti que a TPM tava aqui. Aí o senhor tá vendo como é que das outras vezes a culpa era da TPM e agora não aconteceu nada. Você nem sabia que estava de TPM. Então, não bote mais desculpas. Simplesmente me busque e deixa fazer a transformação na sua vida, mas não fica botando desculpa, porque quando a gente fica falando TPM, a gente não se arrepende verdadeiramente do que a gente fez. E com TPM ou sem TPM, se você falou uma coisa que feriu o seu marido, você precisa ir lá pedir desculpa e não ficar falando é a TPM, porque a TPM vai amenizar a sua desculpa, mas não vai tirar o impacto do que você fez, do que você falou. Então, por favor, vamos parar de dar desculpas. Então vamos lá. Então Pedro ali, na impulsividade, ele disse coisas ao Senhor que não era para ele falar. Imagine Jesus tendo que lidar já com uma coisa difícil, que era ir para uma cruz, ainda ter que lidar com pessoas impossíveis do lado dele, que eram tecnicamente para saberem que aquilo ia acontecer, porque já estava sendo assim dito, eles caminhavam com Jesus, eles estavam ao lado de Jesus há um tempinho. Mas ali vem Pedro, tipo, um ato impossível demonstrar quão pouco ele conhecia Jesus. Então, para Jesus, eu creio que foi uma frustração. Não foi uma frustração, né? Porque Jesus já sabia quem era Pedro. Mas, assim, tipo, meu Deus, eu tenho que falar a Jesus. Então, Jesus já respondeu: sai, Satanás. Então, muitas vezes, gente, coitado. Porque Jesus pode estar falando pra gente: sai, Satanás. Em nome de Jesus. Dessa boca, dessa vida, desse comportamento. E às vezes a gente tá lá querendo atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Gente, presta atenção nisso aqui. Deixa eu te contar uma coisa. Um dia, meu marido estava sendo bem provado na questão financeira. E eu queria pegar um empréstimo para ajudar ele. E aí, eu fui reprovada pelo Senhor, pelo empréstimo e por tudo. Eu falei, Senhor, porque eu não consegui? Fiquei frustrada, porque eu estava querendo proporcionar algo que Deus não queria que acontecesse. E Deus estava ali naquele momento. Sai, Satanás. Sai, Satanás, desse ato de impulsividade. Quem mandou você fazer isso? Ai, minhas irmãs, ninguém tá se enxergando nessa situação, não, né? Glória a Deus, tomara. Porque minhas irmãs, muitas vezes, meu Deus, a gente tá ali querendo botar a mão onde não é pra botar. Por mais amor que você tenha por uma pessoa, tem processos que Deus quer fazer com a pessoa. E se você coloca a mão impulsivamente, você vai atrapalhar. Você não vai ajudar. E ali Pedro atrapalhou Jesus com a impulsividade. Atrapalhou. Atrapalhou o raciocínio. Pô, Jesus está falando aqui coisas sérias, coisas importantes, o que vai acontecer. Tá dando revelação do que vai acontecer. E Pedro vem pra cá. Não, não é assim, não. Então Jesus lá rapidamente captou. Sai, isso não é Pedro. Isso aí é o diabo. Tchau, Satanás. Porque quem quer frustrar os planos de Deus é o diabo. Você acha que a gente quer frustrar os planos de Deus? Não. Mas o diabo aproveita as brechas das nossas emoções não controladas para entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa relação com nossos filhos, com o nosso marido, na nossa igreja, no corpo de Cristo. Ele vai estar ali. Ele é um leão que fica ao derredor.
procurando uma coisa para tragar, uma brecha. Ah, é sua TPM que tá me dando a oportunidade? Vamos, eu vou entrar aqui. Então, minhas irmãs, a gente precisa ser vigilante com as nossas emoções. E eu também. Glória a Deus, essa palavra é só pra mim. Ali depois, aí vai para João 18:10 até o 14, Pedro corta a orelha do soldado. Mais uma vez, no mesmo erro. Porque o primeiro era sobre Jesus não ir pra cruz. Então, quando o plano tá ali acontecendo, vai Pedro querer cortar a orelha do soldado. Muitas vezes a gente é Pedro, gente, a gente vai errar várias vezes, vai cometer o mesmo erro, mas não significa que a gente vai morrer desse jeito. E é por isso que o Senhor está aqui hoje falando com a gente, nos dando a oportunidade de fazer diferente, de ser diferente, de levar até Ele. Então vamos lá. Eu não vou ler essa parte não, porque eu creio que todos já conhecem essa passagem. Se vocês não conhecerem, depois vocês leem, que é a parte que vai, chega o soldado para pegar Jesus e Pedro vai, levanta a espada. Só um momento que entrou uma ligação aqui. Mas vamos aqui ao que Jesus disse a Pedro. Versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu pai me deu. Então, ele estava querendo atrapalhar ali o que era predestinado por Deus. E muitas vezes a gente esquece que a nossa vida é toda predestinada pelo Senhor. Foi escrita pelo dedo de Deus. Que Ele tá com o controle de tudo que acontece. E a gente acha que a gente precisa fazer alguma coisa. A gente quer fazer, a gente quer ser, a gente quer mostrar. Mas muitas vezes a gente só precisa esperar. No Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E esperar é você olhar para a coisa que tá ali, gritando na sua frente, a situação, o momento de crise, você olhar para aquilo ali e esperar mesmo. Falar, Senhor, como é que eu reajo a isso? Quando você não souber o que falar, não fale nada. Eu acho que isso é uma música de alguém. Então não fale nada, minha irmã. E o Senhor me. Quando eu tava num nível muito hard de ira e impulsividade, há um pouquinho tempo atrás, viu, gente? Agora tá menos. E o Senhor me orientou a ficar calada. Ele falou: vamos lá fazer voto de silêncio. Você vai fazer voto de silêncio, você vai fazer jejum de silêncio. Porque se você não consegue controlar suas emoções, você precisa calar a sua boca. Foi assim mesmo que o Senhor me ensinou. E eu comecei a fazer isso. Se eu não conseguia falar sem ser grossa, sem. Porque antes, minha gente, eu xingava a pessoa, eu gritava, eu fazia um escândalo. Eu não sabia viver sem gritar, sem ofender, sem xingar. Não sai um palavrão mais da minha boca. Aqui, glória a Deus, vamos dar glória, vamos dar glória, vamos dar glória. Porque eu sou uma nova criatura. Mas o Senhor precisa treinar, retreinar os meus hábitos. Porque não é assim, eu sou uma nova criatura, vai vir do sobrenatural. Não, nem tudo vai vir do sobrenatural. É claro que a exposição à presença de Deus vai transformar a gente instantaneamente. Quanto mais você se expõe à presença de Deus, quanto mais você busca Ele, quanto mais você tem intimidade com o Espírito Santo, você tá ali perto dele, você vê que ele é manso, ele é humilde, ele vai mudar sua forma de falar, ele vai mudar sua forma de pensar, ele vai transformar você por completo. Mas a gente precisa treinar os nossos hábitos, mudar os nossos hábitos. E para eu começar a treinar o meu novo hábito, foi o silêncio que me ajudou. Então vou para vocês que também podem ser como eu, estão ouvindo essa mensagem, tem problema com ira, não consegue se controlar, fala demais, depois se arrepende do que falou. Você que tem problema com isso, por favor, vá meditar no Salmo 39. Faça um propósito de silêncio com o Senhor e Ele vai te conduzir. Vai melhorando, minhas irmãs. Vai melhorando. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, né? E aí, pronto. Aí eu tô falando dessa impulsividade de Pedro, que é mais de atitudes, foi de palavras. Mas o Senhor, essa semana, o meu pecado de impulsividade foi com compras. E eu acho que isso é muito importante ser abordado. Porque muitas vezes a gente relativiza o que é pecado. Por quê? Porque a gente acha assim que não é tão pecado assim. Ah, não sei o quê. E nisso vai empurrando com a barriga. Quando vê, a gente tá cheio de pecado ali não confessado e que a gente gosta de pecar. E eu vou falar, impulsividade com compras é um pecado que a gente gosta de pecar.
A gente gosta de fazer, mas não deixa de ser pecado. E aí eu vou falar, ai, e por isso que eu tô dizendo, eu já vou assumir, eu pequei. É, eu, eu, como eu sempre fui impossível, era impossível com tudo, né? Com droga, com relacionamento, com compra. E ali, eu não ficava com dinheiro na minha conta. Eu precisava gastar, eu precisava gastar. Tudo que aparecer pra mim, eu precisava gastar. E também, você não constrói nada, você não planeja nada, porque você gasta tudo que você tem. Bebida? Ah, meu Deus, preciso gastar. Tenho um real na minha conta, vou comprar alguma coisa pra beber, porque eu bebia muito. Então, era isso. Gastava com os meus bel prazeres. Mas muitas vezes, gente, a gente se libertou de algumas coisas, mas a gente ainda fica com. Aí, como. Aí eu vou falar uma coisa mais prática, pelo que eu vivi essa semana. Como você vai identificar que você está comprando por impulsividade e não porque você precisa? Quando você compra por impulsividade, você sempre tem uma emoção ali que não está bem, não está no lugar. Você tá com ansiedade por alguma coisa, você tá com insegurança, você tá triste, você tem alguma emoção que naquele momento você ainda não sabe o que é, às vezes você nem sabe, você não identificou, que tem muita gente que ainda não sabe lidar com as emoções, não sabe identificar. Poxa, eu tô com ansiedade por isso, isso, isso. Tem muita gente que não sabe. Fica sentindo algo e não sabe dizer o que é. E aí você vai e compra. Aí você se sente melhor. É impulsividade. Porque você não tá agindo pelo seu racional. Olha, eu calculei aqui esse mês eu vou ter isso pra isso, isso pra isso, isso pra isso. Isso aqui eu vou gastar com coisas pra mim. Pronto, gente, isso é racional. Isso você pensou, você se preparou, você organizou, você tá planejado. E impulsividade é não. Hoje eu não tô me sentindo muito legal. Aí eu saio lá do meu trabalho. Aí vou aqui comprar um açaí. Gosto tanto de açaí. Eu preciso comer açaí? Não. Eu tenho um lanche na minha bolsa? Tenho. Mas eu vou comer um açaí. Aí quando eu olho, não é só comer um açaí. É porque eu quero um prazer que aquele açaí vai me dar. E que eu acho que vai atingir essa emoção que eu tô sentindo aqui. E que eu vou melhorar. Mas isso é verdade, gente. Não é, amiga. Essa comida que você come. Essa comida o tempo inteiro querendo botar algo na boca pra mastigar. Não é essa comida que vai resolver. É impulsividade. E aí você vai querer comer por impulso da sua emoção, da sua carne que tá ali. Ai, tô triste hoje. Ai, meu marido me disse umas coisas. Tô tão triste, preciso de um bolo de chocolate. É impulsividade. E o bolo de chocolate não vai resolver. Vai te dar uma sensação boa, vai, gente. Igual você treinar também, vai dar uma endorfina. Tem coisas que ajudam, mas não é o que vai resolver. Porque o único que tem a perfeita cura das nossas emoções é o Senhor. Então, se ao invés de comer um bolo, a gente começa a orar, meu Deus, por que que eu tô assim? Ah, Senhor, que emoção é essa? Meu Deus, toma aqui, olha pra mim, vai pros pés de Jesus. Com certeza, quando você for pros pés de Jesus, você não vai estar mais com vontade de comer o bolo, você não vai estar mais com vontade de comprar roupa, porque não tem nada que se compare ao prazer de estar na presença de Jesus. Isso é muito forte. Mas a gente peca nisso. Então, gente, tem problema pecar? Tem problema pecar. Mas a gente pode se arrepender. Então, pra que que o senhor tá falando aqui? É pra te condenar, é pra te criticar, é pra te julgar? Ah, então tem que ser santa, não vou fazer nada, não vou nem. Porque tem gente que já tá doído aqui com o negócio de comprinha. Eu não vou ficar comprando, ah, gente, pelo amor de Deus, Deus vai perdoar isso aí. Se você tá pensando assim, você já tá mais do que condenada. Porque se você quer pecar pensando que Deus vai perdoar, minha irmã, seu coração tá muito enganoso. Então, pequei, Senhor. Vamos reconhecer, pequei, Senhor, realmente. Tenho comprado por impulso. Tenho feito coisa que eu não posso. Quando eu olho, minha fatura já tá cheia. Posso ser melhor, posso melhorar isso, mas eu preciso tratar essa emoção que tá descontrolada. Me ajuda, Senhor. Vamos pedir ajuda a Ele, que Ele nos ajuda. E ali, e hoje o Senhor também falou pra mim sobre espontaneidade. Então, a passagem, o tema de hoje é impulsividade versus espontaneidade. Porque Deus não quer filhos impulsivos. Porque a impulsividade é para se apressar, para fazer o mal. Porque ali, esse versículo fala assim: pés que se apressam a correr para o mal. Porque quando você não pensa em algo, qual é o mal de você comprar? Você comprar coisas que você não precisa. Quando você chega na sua casa, você vai olhar, você tem um monte de coisa que você não usa. Enquanto tem um monte de gente precisando.
Necessitada, não tem uma roupa pra vestir. Aí você tem um monte de camisa igual, porque você comprou por impulso. Ah, é tão bonita. Você chega em casa, você tem igual. Ou então você chega, alguém, uma amiga, falou: Isso tá lindo, tá maravilhoso. Você levou porque você gostou do elogio, mas você não vai usar. Você chega em casa, você olha pro seu guarda-roupa, você tem um monte de roupa entulhada que você não usa. Gente, teve um dia que eu gastei, eu vou dizer, eu gastei R$ 500 numa saída de uma tarde, 2 horas de relógio. E eu tive que pegar, me desfazer de tudo que eu comprei naquele dia. Foi nesse dia que o Senhor me chamou na chincha. Falou assim: você precisa cuidar das suas finanças. Porque ele vai tratando uma coisa de cada vez, né? Mas nesse dia eu me senti tão mal, porque eu não gostei de nada que eu comprei. Depois, pense, gente, foi uma prova do Senhor nesse dia. Porque Deus, ele deixou eu ir. Deixou eu fazer o gasto. E depois eu olhei, eu senti que meu dinheiro era uma porcaria, porque eu não tinha feito nada proveitoso com ele. E eu fiquei tão mal. Mas esse mal que eu fiquei foi o Espírito Santo mesmo. Abriu meus olhos assim, olhou assim, olha aí, peguei uma coisa. Gente, as coisas que eu comprei parecia que era alguma coisa que tava me matando, porque eu queria me desfazer daquelas coisas imediatamente. Eu fiquei tão nervosa. Aí eu comprei um biquíni assim, saí dando. Toma aqui isso aqui. O guarda-chuva que eu comprei naquele dia, eu deixei dentro do BRT, do ônibus. Tudo que eu comprei naquele dia, que foi por impulso, eu me desfiz rapidamente, porque eu comecei a ficar angustiada com aquela compra. Depois desse dia, eu fiquei vários meses sem comprar nada, gente, nenhum alfinete. É Deus tratando. Gente, é muito bom. É muito bom. Deus está te ensinando. Deus quer fazer você uma filha melhor. Não é um sacrifício, não é uma aprovação, é uma luta. Não, deixa Deus te tratar em nome de Jesus. Deixa Ele tirar esses espinhos, deixa Ele tirar esse desespero, essa ansiedade. Então Deus me tratou dessa forma. Fiquei um tempão sem comprar nada. E amei, gente. Eu olhava assim, parei de seguir até as lojas no Instagram, pra não olhar nada e não querer nada. E as minhas amigas do trabalho, que a gente só vivia comprando lá no meu trabalho, o povo empresta até cartão pra você gastar. É uma coisa assim, incrível. Toma, compra no meu cartão, vou comprar, o negócio é comprar. E ali eu caía nessa armadilha. Mas até o senhor chegar, o senhor chegou. Não, minha filha, você não vai. Não, minha filha, você não precisa. Você não vai pegar cartão emprestado de ninguém também, não. Pronto, você não vai comprar. Vou comprar. Aí as minhas amigas ficavam, vamos, vamos, vamos. Não vou comprar. Por quê, menina? Não preciso. Ai, menina, está chata. E é assim, gente, a gente vai passar por isso. Porque você vai sair de um contexto, de um padrão. Então, seja chata, seja difícil, mas não faz o que não é pra você fazer. Não compra o que não é pra você comprar. E até pra comprar, Deus vai preparar tudo bonitinho. Eu esperei aqui no Senhor meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa chegou de oferta e ainda de um preço assim que eu nunca vi na vida. Eu não tava nem procurando. Mas chegou o dinheiro pra comprar, chegou ainda o negócio em promoção pra eu comprar. Mas se eu pegasse e me endividasse, como eu queria fazer por impulsividade, pedir o cartão emprestado de alguém pra comprar pra mim, porque eu queria naquela hora meu quarto todo arrumado, mas eu não esperei no Senhor. Eu escrevi minha oração, esperei no Senhor. O Senhor foi 3 meses depois, me deu, nem demorou tanto, viu, gente? Deus conhece nosso coração, mas espera no Senhor. Planeja. Depois eu vou ver essa palavra, que eu preciso tanto dessa palavra. Planeja, faz ali a sua continha mensal, seja prudente com seus gastos. Tenha sabedoria, em nome de Jesus. E aí, o exemplo de espontaneidade é Davi. Deus quer pessoas espontâneas, gente. Porque ser espontâneo, peraí que eu vou vir aqui para definição. Ser espontâneo é uma pessoa que tem naturalidade, é autêntica, ela é ela mesma, ela age, ela se expressa sem ser artificial. Então não tem nada a ver com ser impossível. Ela age sem necessidade de atuar para agradar. Não tem medo de ser verdadeira. Ela revela suas ideias, seus sentimentos, seus pontos de vista com sinceridade. Só que aí é a diferença entre o impossível. O impossível pode até revelar os seus sentimentos, mas ele não calculou o que aquilo vai causar. Ele não pensou. Ele não agiu conforme a palavra biblicamente. Poxa, se eu falar assim, pô, eu não gosto de você pra uma pessoa, o que é que vai causar? Então o impossível simplesmente vai dizer, você é isso mesmo. Mas você fez isso, mas você fez aquilo. Vai jogar ali. Mas a pessoa espontânea, ela vai saber quem ela é.
ela vai conhecer a palavra, as ideias que ela segue, o padrão que ela tem para a vida dela, e ela vai falar com sinceridade, mas sem magoar ninguém. Eu vou ser sincera, mas eu não preciso ofender para ser sincera. Eu vou ser sincera, mas eu não preciso gritar. Entendeu, gente? E ela vai saber o tempo perfeito de ser sincera. É espontâneo, mas é puro, é original, é natural, sabe? É para edificar, não é para destruir. Coerência e integridade. A pessoa espontânea, ela age com coerência e integridade. É a diferença do impossível, porque o impossível não pensa em nada, age desesperadamente, não tem coerência, não tem nada. Aí você vê que pessoa doida. Era eu. Eu era totalmente sem coerência. Ninguém me entendia, porque era tudo pro mal eu fazia, mas tipo, hã? Quem é? Que maluquice. Enfim, ali, pra vocês verem, na época da escola, que eu era criança, ainda com 9, 10 anos, tinha essas brincadeiras na sala de dar um adjetivo às pessoas. Você sabe o adjetivo que as pessoas me davam, gente? Louca. Louca. Tinha bonita, tinha simpática. Eu era louca. Imagine. E eu achava isso ótimo, mas peguei isso pra minha vida e falei, eu sou louca. Agora, hoje mesmo. Gente, como Deus é legal, Deus é lindo. Aí hoje eu tava no meu trabalho e antes eu falava assim, eu peguei isso por sentido mal. Pô, pai, podia me chamar de linda, de inteligente, de tudo. Me chamaram de louca na escola. Eu sou a louca da escola. Peguei isso pra minha vida. Virei louca mesmo, louca pra fazer coisa ruim. E hoje eu tava no meu trabalho, cheguei do lado da minha amiga. Uma menina lá, ela tá trabalhando normal, ela virou pra mim. Que foi, Ana? Como, porque eu saí do lugar que eu fico, fui pro lado dela e não falei nada. Fiquei só no meu celular. Ela que foi? Ela achou que eu ia falar algo com ela. Nada. Ela, ih, meu Deus, essa Ana não é certa, não, é louca. Aí, gente, eu só fiquei com vontade de gritar. Aí eu respondi assim: eu sou louca mesmo. De gritar assim, de gritar de rir, né? Não fiquei com vontade de gritar ela, porque eu achei muito engraçado. E eu pensei na situação, no que eu fiz, que parecia que eu ia falar com ela. E cheguei do lado dela, fiquei parada. Ela falou: ih, sou louca mesmo. E eu, ih, amiga, sou louca mesmo. Aí eu fico assim, tipo, hoje eu sei que eu sou louca, por Jesus. Mas tem coisas que realmente não tem coerência, mas enfim. Aí, a pessoa espontânea age de acordo com seus valores, com suas ações, mesmo que imediatas, mas elas refletem a essência daquela pessoa, os seus princípios, não sendo apenas uma reação momentânea. É algo coerente, é algo que, pô, você vê aquela pessoa, ela vai ser sempre daquele jeito. Ela é coerente. Ela vai agir, às vezes, até espontaneamente, mas ela é assim. Então, flexibilidade, abertura, é uma pessoa flexível, ela está adepta a imprevistos, ela não é rígida, ela não se apega desesperadamente a planos pré-estabelecidos e a gente precisa ser espontâneo, viu, gente? Porque isso aqui de a gente ficar pegada no plano, quando o plano não dá certo, a gente fica igual a criança. Isso foi na parte da ira, viu? Quem quiser voltar lá e assistir. Igual a criança fazendo birra porque não sabe lidar com frustração e mudança repentina de coisa. Disposta a novas experiências, ela está aberta a quebrar a rotina, dizer sim. A gente precisa ser espontânea até no nosso lar, sabia, gente? Porque muitas vezes a gente quer a casa ali perfeitinha, tudo no lugar como a gente quer, isso o quê. Mas, poxa, hoje meu filho quer brincar aqui no chão, quer jogar tudo pra cima. Vamos ser espontâneos, vamos sentar com a criança, vamos brincar com ele. E depois arruma. Deixa bagunçado um dia aí. Ninguém vai morrer por isso. Ah, não pode tirar nada do lugar. Gente, por favor, vamos parar de ser chata. Esse pecado aí, glória a Deus. Às vezes eu Outro dia eu tava sendo chatinha, tava surtando, mas o Espírito Santo me alfinetou logo. Qual é a motivação dessa agonia de arrumar a casa aí? É pra mim ou é pros outros não falar mal de você? Aí eu ia pros outros. Então pode parar e vá fazer outra coisa. Vá orar, vá buscar. Então, gente, vamos olhar as motivações, porque às vezes a gente tá fazendo um monte de coisa que Deus não pediu pra gente fazer. E o que é pra gente ser espontâneo? Largar tudo. Vamos mudar a rotina aqui hoje, porque Deus quer que eu faça isso. A gente não consegue fazer, que a gente tá engessado numa rotina, em um convite, em um negócio. Então vamos estar dispostos a viver experiências novas com o Senhor. Até no seu devocional, sai da rotina se você costuma começar todo dia de um jeito. Muda. Abre um vídeo, bota um louvor, faz uma coisa diferente. Faz um poema. Hoje, Senhor, hoje eu vou te entregar um poema. Não sei não fazer poema, não. Ah, mas quer saber? Vou fazer um poema aqui. Seja espontâneo, gente. Busca alguma coisa. E tem dia que eu não consigo gostar de nenhuma música pra botar no meu secreto. Eu busco.
Não busco, não consigo achar nenhuma. Eu falei, ih, Senhor, tá querendo uma canção nova. Vamos cantar aqui, Senhor, então. E abro um salmo, começo a cantar o salmo. E vou cantando. Escrevi umas orações no caderno, começo a cantar pro Senhor. Tem dia que eu não tô querendo cantar nada. Aí eu fico só quieta. Ih, Senhor, hoje eu vou só ler Bíblia. Gente, deixa o Espírito Santo guiar. A gente não precisa saber tudo, a gente não precisa ter tudo engessado. Então, a pessoa também espontânea, ela tem consciência, ela tem autoconhecimento, ela sabe quem ela é. Embora ela tenha uma ação rápida, baseada, ela é uma ação baseada no profundo conhecimento de si. Você age, mas você age convicta, é como se você estivesse na rocha. A pessoa impulsiva, ela tem uns pés ali na areia movediça. A pessoa espontânea, ela tem os pés ali na rocha. Vamos botar essa analogia aqui. Então, você tem uma base firme. Você tem princípios para ser espontâneo. Você tá dentro do seu princípio, tá? Incluindo seus limites. Você sabe seus limites, você sabe seu potencial, você conhece as suas emoções. Então, você não confunde impulsividade com espontaneidade. Porque a espontânea não age sem pensar, mas sim sem precisar planejar em excesso. Ela pensou, mas foi um pensamento tipo assim, poxa, vamos, rápido. Não planejou em excesso, porque ela confiou que a sua intuição e as suas verdades internas, o seu propósito está firmado em alguma coisa, que ela pode fazer aquilo ali, porque tem base. Então a espontaneidade não gera arrependimento. Glória a Deus, que coisa linda. Tem momentos, gente, que a gente precisa fazer algo naquela hora e a gente precisa ter essa convicção de quem nós somos para que a gente flua em espontaneidade e não em impulsividade. Porque a espontaneidade não é uma resposta à emoção. É algo que você precisa fazer, que às vezes é imediato, mas não é porque você tá triste que você vai fazer, não é porque você tá chorando, não, é porque você tá sendo espontâneo, mas não guiado por sua emoção. Muitas vezes, e, gente, a espontaneidade é o que faz é o que faz a gente deixar o Espírito Santo nos guiar. É o Espírito que guia a espontaneidade. Porque você veio e não fluiu. Gente, isso aqui não veio de mim, então flui dele. Criatividade, fluidez, é um estado de prontidão. Tem a capacidade de dar respostas criativas e adequadas a situações novas. Desliga o piloto automático. Está atento ao momento presente. Hoje essa live, ela tá sendo espontânea, porque eu não preparei os tópicos, eu não preparei a palavra, eu não preparei nada. Então tá espontâneo. Sai o piloto automático. Eu falei, Senhor, o que é que o Senhor quer? Aí entrou adoração no início, porque o Senhor queria ser adorado, o que o Senhor quer ser adorado. E você está percebendo que eu tô mais solta hoje? Pois é, gente, é espontâneo. Eu tô percebendo. Daqui a pouco eu vou olhar isso aqui, eu vou dizer, Jesus, o que é que eu tô falando? Pode ser que saia alguma coisa estranha, gente, hoje. Mas tá espontâneo. Essa aqui é a minha essência. Eu sou essa pessoa que tá falando hoje. Tudo bem, nas outras também sou eu, né? Mas hoje eu estou extremamente espontâneo. Eu acho que é pra combinar com o tema. Então, estar atento ao momento presente é uma pessoa que permite a reação genuína. É a única. Puxa, gente. Sabe o que é espontaneidade? É você estar na igreja, você tá no culto, você sente a presença de Deus. Não tá nem na hora de orar, você tá ouvindo a palavra, mas a presença tá, você começa a chorar. E, meu Deus, eu não consigo segurar. Mas é espontâneo, você não consegue controlar. É espontâneo, mas é bom. É espontâneo, mas edifica. É espontâneo, mas vem de uma base fortalecida, vem de uma identidade firmada em Cristo. Então, é uma desinibição, uma despreocupação saudável. Menos preocupação com julgamentos. Age com liberdade, pois o medo de constrangimento ou da opinião alheia não a paralisa. Eu posso estar aqui pensando na minha cabeça, eu mesma estou me criticando. Meu Deus, eu acho que hoje eu estou falando um monte de besteira, eu tô falando tão rápido, estou tão alegre, mas enfim, esse medo de julgamento nem tá passando pela minha cabeça, porque eu não tô sendo paralisada por isso. Leveza no viver, abandona a necessidade de ter tudo sob controle, permitindo que a vida flua de forma leve, descontraída. O Senhor está ministrando no nosso coração nessa noite. Vocês precisam ser espontâneas. Não a impulsividade, sim a espontaneidade. Porque vocês precisam ser mulheres que
têm identidade firmada em mim, sabe quem são, são mulheres convictas, tão edificadas na rocha, tão cheias da palavra de Deus. Então, se você falar algo para alguém que não foi planejado, aquela palavra vai edificar aquela pessoa. Você encontrou com alguém na rua, o Senhor vai ministrar. Abre a boca e fala ali. Você vai ser espontâneo, você vai abrir a boca. Você não preparou, você não planejou. Já entrei no Uber, já orei por Uber. Teve um dia desse, entrei no Uber, falei, moço, vou orar por você. Comecei a orar por ele, sem planejar. Foi uma espontaneidade do Espírito, porque o Espírito só flui em espontaneidade. Se a gente fica engessado ali, o Espírito não vai fluir, gente. O Espírito é criativo. A gente precisa dar liberdade a ele. E às vezes a gente tem medo de fluir. E aí, glória a Deus. A gente quer fazer tudo direitinho, alinhadinho, mas hoje o Senhor está nos chamando para sermos mulheres autênticas. E eu vou finalizar com um exemplo de espontaneidade que o Senhor me trouxe na Bíblia. Um ótimo exemplo é Davi dançando diante da arca. Glória a Deus. A passagem está em 2 Samuel 6, 14 a 22, quando a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, estava sendo levada para Jerusalém. Davi expressou a sua alegria e adoração de forma intensa e completamente espontânea. O texto diz: Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, ia dançando com todas as suas forças perante ao Senhor. Aleluia. E aí, a gente tem um contraste, né? Que é a crítica de Mical, que desprezava a espontaneidade de Davi. Ela queria algo engessado, ela queria um rei bonito, que mostrasse postura. Mas Davi, ele estava na sua essência, liberando o que estava dentro dele, sendo espontâneo, não sendo impulsivo, porque a adoração de Davi não era impulsividade, era espontaneidade. Era minha alma. Ana, quando foi agraciada, né, pelo Senhor, tem um cântico lá de Ana. Minha alma engrandece ao Senhor, eu tenho sede de ti. Ela começa a entoar esse cântico. Minhas irmãs, vamos meditar na nossa vida com Deus no secreto. O que é que nós, quais são as palavras que a gente tem dado a Ele? Será que a gente tem uma espontaneidade de um coração que está tão cheio de amor e gratidão ao Senhor, que começa a falar palavras de afeto, de afeição e de adoração, e depois começa a chorar, e depois começa a se derramar? Será que a gente tem uma vida com Deus assim? Se a gente não tem, eu quero dizer pra vocês, é isso que Ele quer. E hoje Ele tá ministrando muito isso. Porque eu tenho mais um ano e meio, mais ou menos, de vida no secreto, com constância. E agora eu tô começando a viver em espontaneidade. Vocês acreditam que ainda estava muito engessada e agora o Senhor tá me mostrando que Ele tá entrando, que eu tô entrando em um novo momento com Ele. Em um momento que eu tô fluindo. E aí eu vou fluindo. Ah, e tipo assim, eu não tenho expectativas. E hoje eu tenho que ler tantos capítulos, eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Porque às vezes a gente faz o nosso devocional, que é o nosso momento de prazer com o Senhor. Uma rotina. E Deus não quer rotina. Deus precisa de espontaneidade. Eu tava com um momento com Deus tão engessado que às vezes se eu não acordasse na hora do meu devocional, o meu dia era péssimo porque eu não fiz na hora do meu devocional. Hoje eu acordo e falei, se hoje der pra fazer de manhã, eu faço sempre de manhã, gente. É meu. Eu não negocio esse princípio, eu só faço de manhã. Mas se hoje de manhã o Senhor quer que eu fique só louvando, não vai dar tempo de ler a Bíblia. Eu vou chegar no meu horário de almoço do trabalho e vou abrir minha Bíblia e vou ler. E vou fazer em outro momento. Mas eu preciso deixar o Espírito Santo fazer o que ele quer através de mim. Ele. Gente, eu não sei o que ele gosta. A gente precisa entender. Nós, nós só sabemos o que Deus gosta através da palavra, mas ele precisa se comunicar com a gente tem que agradá-lo. O devocional não é pra gente ser agradada. Nosso tempo com Deus é pra adorá-lo, é pra experimentá-lo, é pra ter prazer nele. Então, gente, não é sempre assim que eu tenho prazer com o Senhor, porque eu vivi, como eu falei, eu tenho um ano e meio no secreto e eu passei por várias coisas, de dias que eu realmente não queria estar, mas eu ia e tava ali. Mas agora o Senhor tem me mostrado. Agora tá espontâneo. Minha filha, agora tudo deu certo. Você entendeu? Então é uma construção que a gente vai ter com o Senhor. Então hoje, se você olha pra sua vida devocional, sua vida com Deus, você vê, pô, eu não tô tendo esse prazer, não. Senhor, quanto tempo que você não chora quando você tá no seu secreto? Na presença de Deus, por sentir a presença dele, não porque você tá cheio de problema.
Quanto tempo você não tem esse toque profundo do Espírito Santo fora da igreja? E a Arca da Aliança diz sobre isso. A arca estava ali, eles estavam celebrando na presença do Senhor com espontaneidade. Teve um dia que eu comecei a dançar no quarto. Gente, eu sempre filmar o secreto aqui é só doidice, mas ainda bem que entra no quarto e fecha a porta. Porque do nada eu tava orando, depois levantei da oração, comecei a dançar. Quando eu vi, já tava dançando, já tava chorando, já tava soluçando. E é assim que o Senhor flui. É assim que o Espírito Santo flui. Então ele tá nos levantando nessa noite, eu creio, uma igreja espontânea. Não é impossível. Vamos botar assim, como se a impulsividade fosse o mal e a espontaneidade o bem. E a gente precisa seguir o bem. Então a impulsividade, falar sem pensar, guiada por emoção, cancela. Mas falar sem pensar, mas porque o Espírito Santo está fluindo através da sua boca, pode falar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Entrega, abre a boca. Outro dia eu peguei um ônibus errado, gente. Fui para um bairro perigoso daqui de Salvador, dentro desse ônibus. Quando eu olhei onde é que eu tava, eu falei, meu Deus, eu vim fazer o que aqui? Entrou uma menina nesse ônibus, começou a louvar. O motorista tava ouvindo Cassiane. Falei, então tô no lugar certo. Entrei no ônibus, tá tocando, tô indo pro lugar errado, mas eu tô no lugar certo. Tô aqui dentro desse ônibus, não entendi nada. Falei, o que que o senhor tá fazendo aqui, gente? O que é que eu tô fazendo aqui, senhor? Fiquei logo pensando, é uma missão, eu vou ter que fazer alguma coisa vai acontecer aqui. Mas foi tudo tranquilo, não aconteceu nada extraordinário, mas entrou a menina no ônibus e começou a cantar. E a voz dela era linda. Quando eu fui descer do ônibus, eu falei, olhe, cante mais, viu? Cante mais, porque sua voz é linda, o Senhor se agradou da sua voz. Ai, você me descobriu, filho, eu tava escondida. Vá, daqui a pouco eu vou. E aí, eu falei, ela, sua voz é linda, cante mais. Ela ficou assim, surpresa, né? Aí, mas assim, foi espontâneo, mas eu tava edificando a vida de alguém. E tipo assim, eu não tenho costume de falar com estranho na rua, mas que o Senhor me incomodando, gente, Deus tá fazendo coisas assim extraordinárias. E ele vai quebrando, né? Então não deixa a timidez parar a sua espontaneidade. Se você sentir na sua vida, até na rua, de falar que a pessoa é bonita, vocês acham que pregar Jesus, a gente acha às vezes, que é só falar a Bíblia. É só dizer, ah, você conheceu. Não, gente, você dizer que uma pessoa é bonita, você abraçar. Você não sabe a vulnerabilidade que aquela mulher tá naquele dia. Você falar pra ela, pô, você é linda. Ó, sua voz é bonita. Como eu falei pra aquela menina. Aquilo pode impactar ela de tantas formas que você tá levando Jesus nessa forma. É um abraço, sei lá, gente. Não é engessado. Vamos deixar. A igreja precisa fluir em espontaneidade. Em nome de Jesus. Vamos deixar o Senhor fluir através de nós. E gravem essa cena. Sempre vai ter um amical, gente, da janela. Mas o que Davi precisava entregar para Deus, ele entregou. Nós não podemos ser paralisados. Porque tem Mical olhando e criticando e julgando a nossa espontaneidade. Não. Nós precisamos ter convicção da nossa identidade, de quem somos e o que estamos fazendo. E para quem estamos fazendo. Então, louvado seja Deus, glória a Deus, essa palavra espontânea saiu aqui. Eu glorifico ao Senhor, porque eu não sei pregar, mas Ele sabe. Ele é Deus, Ele fala. Eu peço perdão às irmãs também se saiu alguma maluquice aí nessas coisas que eu falei, que o Espírito Santo do Senhor venha convencer vocês, venha falar com vocês, porque essa sou eu, espontânea. Glória a Deus. Eu queria pedir alguém para estar orando agora para. Ah, antes de orar, né, gente, eu quero dar oportunidade a alguém para falar, né? Eu falei, se deixar, eu vou falar até amanhã. Ah, meu Deus, me perdoem. Eu vou finalizar aqui a gravação. Vocês que estão ouvindo essa mensagem no YouTube, eu louvo a Deus pela sua vida. Se essa mensagem chegou até você, eu creio que o Senhor colocou você nesse lugar. Que você possa, em nome de Jesus, reconhecer Deus nos seus caminhos. E se você ainda não reconhece, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você sente o toque do Espírito Santo através dessa palavra hoje. Pode fechar os seus olhos onde você estiver. Ele está com você. Ele vai ouvir o que você tem a dizer. Não tem palavras engessadas. Fale o que tiver no seu coração. Se você não crê, você diz a ele: eu não creio. Mas agora eu ouvi essa palavra, eu sei que tem algo diferente aqui dentro de mim, tem algum fogo queimando no meu peito. E é o Senhor que está te tocando. Então fale com ele o que saiu, o que fluir.
Abra sua boca. Se você não souber, ai, não sei orar, canta alguma música, canta um louvor, fala qualquer coisa que vier no seu coração, mas coloca diante do Senhor com sinceridade. E você vai ser tocado pela mão poderosa onde você estiver. Louvado seja Deus. Se você também quiser comentar aqui, pedir orações no comentário aqui do YouTube, alguma irmã também vai estar falando com você. Deus abençoe minhas irmãs e até semana que vem. Próximo tema do nosso propósito, as 7 coisas que Deus odeia. Amém.